Olá, pessoal, tudo bem? Gente, nós chegamos na nossa 10ª aula, tá acabando e nós vencemos mais um semestre. Vamos para a aula de hoje? Nós vamos continuar falando sobre transferência de massa, a parte da difusão. Agora nós vamos falar quando existe reação junto com a difusão. Mas antes eu preciso que a gente relembre algumas coisas que a gente já viu sobre transferência de massa. Nós vimos que a transferência de massa ocorre pela diferença de concentração, e esse método a gente denomina de difusão. Existe também a transferência de massa onde a gente tem a agitação do meio, que a gente chama de convecção. Nós determinamos também como é que a gente calcula o fluxo molar, que pode ser molar ou mássico de acordo com a variável que a gente está trabalhando. Ele tem a parte da convecção, que é essa contribuição do meio, e tem a parte da difusão, que é onde a gente enxerga a velocidade apenas do nosso soluto, como se o nosso meio tivesse parado, por isso essa diferença aqui de velocidade. Nós determinamos também a primeira lei de Fick quando a gente aplica o método da difusão no meio estacionário para um sistema binário. Lembra de tudo isso? E essa primeira lei, ela vai descrever a movimentação do soluto nesse meio estacionário, quando a gente tem apenas dois componentes. E nós vimos, então, que o fluxo, que pode ser molar ou mássico, vai ser a variação da fração molar dele vezes a sua concentração e esse DAB, que é a difusividade ou coeficiente de difusão, que ele indica a facilidade que aquele soluto tem de se difundir naquele meio. Pode ser tanto para molar com o J maiúsculo, como para mássico quando o J é minúsculo. Nós determinamos também o DAB quando a gente tem um sistema gasoso. Nós vimos que a maioria deles são tabelados através de determinação por experimento, numa determinada pressão e numa determinada temperatura de referência, e nós conseguimos, na nossa nova pressão e na nossa nova temperatura, determinar qual que é o DAB desejado. Depois, nós vimos como é que a gente calculava o DAB para um sistema sólido-líquido, que seria um sistema de extração ou lixiviação. Lembra disso? Nós utilizávamos essa tabela, onde a gente determinava experimentalmente o tempo e a variação do tempo e a massa do composto que a gente tem, né? Por exemplo, uma bala, como eu dei exemplo para vocês, e depois a gente calculava a massa lixiviada, essa massa lixiviada por tempo, nós transformávamos para a unidade de centímetro cúbico através da densidade, e aí determinávamos o DAB, que é centímetro quadrado por segundo, dividindo este cálculo aqui pela altura característica do composto. Depois nós aplicamos a lei de Fick para um estado estacionário, só que agora num sistema sólido e líquido. Nós determinamos também o fluxo molar dele, que vai ser a parte apenas da contribuição difusiva, e aplicamos ele para uma mistura binária. Fizemos a lei da conservação da espécie, que seria o balanço de massa, né, para aquela espécie, num volume de controle. Então, nós determinamos que o que entra mais o que é reagido ali dentro, né, que é produzido ali dentro, menos o que sai é igual ao que acumula. Então, se a gente não tem reação, nós não temos essa parte aqui. Se nós estamos num sistema estacionário ou permanente, nós não temos essa parte aqui, o que entra é igual ao que sai. Nós determinamos, então, que a equação geral da conservação da espécie é esta aqui, nas 3 dimensões. Então, a variação do fluxo do componente em x, em y e em z, mais aquilo que é produzido lá dentro é igual ao seu acúmulo ou à sua variação com o tempo. Depois nós vimos esta equação aplicada para um regime estacionário, quando a gente não tem essa parte aqui do acúmulo, sem reação química, a gente não tem, essa não. A gente não tem essa parte aqui, e unidimensional, quando a gente não tem duas outras direções, apenas uma. E nós determinamos que o nosso fluxo por unidade de área é esse aqui, então DAB sobre L, que é a espessura que ele precisa atravessar, vezes a diferença de concentração, a maior menos a menor. Ele ficou assim porque a gente retirou esse sinal negativo aqui. Vocês lembram por que a gente tinha o sinal negativo? Porque ele é sempre de maior para menor concentração. E aquele global, né, que a gente considera todo o nosso
sólido, né, o nosso volume de controle, nós multiplicamos esse fluxo aqui, que é por unidade de área, pela sua área total. Bom, e como eu falei para vocês, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a difusão com reação. Vamos começar no tipo de reação heterogênea, onde a reação ela vai ocorrer aqui, ó, na superfície de controle, no nosso volume de controle, na nossa fronteira. Não vai acontecer dentro do filme, ela vai acontecer aqui na superfície. É como se a gente tivesse, por exemplo, um catalisador, e aí a gente tem a reação aqui na sua superfície. E devido a isso, a gente pode considerar que esse tipo de difusão com reação ela é unidimensional. Vamos enxergar aqui direitinho a nossa situação. Eu tenho aqui embaixo o meu ponto zero, vou chamar de x igual a zero, essa partezinha aqui de cima, que é onde saiu o meu sistema depois que ele reagiu. Isso aqui seria uma superfície catalítica, como eu falei para vocês, um catalisador. E aqui, exatamente nesse pontinho aqui, ó, é onde vai ocorrer a nossa reação. E a hora que ele difunde aqui, não há reação. A reação ocorre aqui e ele sai. Então, seria como ele tivesse que passar por uma camada limite para ele voltar para o escoamento gasoso. Então, ele está enfrentando essa resistência, né, de transferência de massa, vamos dizer assim. E esse aqui é o nosso ponto final do filme que ele precisa atravessar. Então, a gente vai fazer algumas premissas. A gente vai considerar esse sistema unidimensional e estacionário. Então, só vai ter o que entra, o que sai e o que reage ali naquela superfície. No nosso balanço, nós não vamos ter a parte do acúmulo. E existe um fator muito importante nessa característica aqui. Vou até mudar de cor porque já está em vermelhinho ali. A taxa de saída, né, que é essa parte aqui, ó, a hora que ele vai sair para cá, vai ser igual à nossa taxa de reação. Então, ele reagiu, ele sai. Ele reagiu, ele sai. Ele reagiu, ele sai. Por quê? Porque a reação só está acontecendo aqui, nessa superfície aqui em cima. Vamos relembrar, então, aquela outra premissa que eu falei para vocês, que a hora que ele sai daquela superfície catalítica, não tem mais reação. Então, no nosso balanço das espécies, nós vamos ter aqui, ó, sem as duas outras dimensões, somente uma dimensão. A gente não tem o acúmulo, e essa reação aqui, ó, gente, ela não acontece onde a gente está fazendo o balanço de massa, que seria no nosso filme aqui. Ela vai acontecer só na saída, então ela também pode ser considerada agora zero, porque a reação que vai acontecer é na superfície e não ali. Então, a gente vai considerar a parte da reação aqui, ó, no fluxo de saída dela, a hora que ele sai, é onde a gente vai ter a nossa reação acontecendo. Então, vamos lá. Pelo balanço de massa, né, a gente sabe que o fluxo de saída vai ser igual à lei de Fick ali naquele ponto. A gente pode considerar a concentração e o DAB constantes, e a gente também sabe que ali vai acontecer uma reação de primeira ordem. Eu sei que a cinética vocês vão ver só no 8º semestre, então eu vou pedir que vocês acreditem em mim que uma reação de primeira ordem, ele é expressa através desta equação aqui, tá bom? Aí lá em cinética a gente estuda isso mais profundamente. E nós vamos considerar o fluxo de saída, então, igual a esta reação. Vou igualar essa partezinha aqui, que é o fluxo, né, pela primeira lei de Fick, e essa partezinha aqui nós vamos igualar. Os dois têm sinal negativo, então eu posso cancelar esse sinal negativo. E esse CA eu vou substituir pela sua definição, que é C vezes XA. Então, ele está aqui, ó. Tirei o sinal, deixei essa parte igualada, cortei o C com o C aqui. E essa daqui é a nossa equação ali do que está saindo na superfície catalítica dele. Vamos integrar, então, e aplicar as condições de contorno. A nossa fórmula geral é essa daqui. O que ela representa para a gente? Ela vai mostrar qual que é a fração molar em qualquer ponto x, né? Sendo que aqui é x igual a zero e aqui é x igual a L, em relação à fração molar aqui no ponto final, em função da distância, que é o x, o L, que é a distância total, o K1, que é a constante cinética, e o DAB. Quando a gente está determinando nesse ponto aqui, quando x igual a zero, esse valor aqui é nulo, então a nossa equação pode ser simplificada. O nosso fluxo molar, ele é determinado a partir desta equação aqui, onde a gente tem menos K1 vezes C vezes XAL, que é a fração molar aqui em cima, dividido por 1 mais L vezes K1 dividido por DAB.
Bom, vamos fazer algumas análises nesta expressão aqui. Quando K1 é muito baixo, o que quer dizer K1 muito baixo? Que a nossa velocidade da reação ela é muito pequena. Então, é ela que vai ser o nosso fator determinante. Ele vai percorrer toda a camada limite, vamos dizer assim, aqui é o nosso catalisador. Aqui a gente tem essa camada limite que ele vai precisar atravessar. Então, a difusão aqui ela é rápida em relação à velocidade da reação que vai acontecer aqui. Então, esse valor aqui vai ser tão pequenininho que a hora que eu somar para 1 vai ser praticamente 1. E a nossa expressão se resume a esse ponto aqui. Já quando K1 é muito grande, quer dizer que a velocidade de reação é muito grande. Então, ele demora para atravessar aqui, a hora que ele chega aqui, ele já se transforma e ele precisa voltar. Então, o nosso fator determinante é a difusão. E como esse fator aqui, ele vai ser muito grande, a hora que a gente somar 1 vai ser imperceptível. Então, essa parte aqui nem vai aparecer, eu vou passar o DAB para cima, o K1 eu vou cortar com K1, e vai ficar esta expressão aqui embaixo, quando o K1 é muito grande. Agora, a gente vai falar sobre a parte da reação homogênea, só que eu vou gravar num próximo vídeo.